Olá, o programa Diálogos no Espaço Democrático de hoje vai tratar de uma questão, de uma polêmica que está muito atual no Brasil de hoje, que é a questão do teto dos gastos públicos. Alguns defendendo que é fundamental mantê-lo, outros dizendo que nem tanto assim. Para tratar desse assunto, nós reunimos hoje aqui 3 colaboradores do Espaço Democrático. Os economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo e o professor da Universidade Federal de Goiás e coordenador de Relações Institucionais do Espaço Democrático, Vilmar Rocha. Sejam todos bem-vindos a esse programa. Eu pediria ao Machado que iniciasse esclarecendo para os nossos espectadores o que é, afinal, essa questão do teto de gastos públicos. Machado, a palavra é sua. O teto de gastos é mais uma tentativa que o Brasil recorre no sentido de conter os gastos públicos, para simplificar bastante. Eu digo que essa é uma questão estrutural no Brasil. De tempos em tempos, a gente tem recorrido a isso. Quando a inflação era não civilizada, a coisa ficava um pouco mascarada. O Roberto Macedo, que participou do governo nessa época, provavelmente pode dar alguns detalhes a respeito disso. O teto de gastos em si é uma regra que estabelece o limite de gastos públicos, que foi adotada em 2016, durante o governo Temer, e com duração de 20 anos. E ela estabelece limites para despesas e investimentos públicos aos valores gastos do ano passado, corrigidos pela inflação. Veja que é uma questão estrutural, é uma questão histórica no Brasil, e ela assume situações ou caras diferentes dependendo do momento. Ela está se transformando num verdadeiro campo de batalha. Saíram 2 manifestos, um de 96 economistas pró-teto de gastos, um de 381 economistas contra o teto de gastos, e isso tem tido uma repercussão muito grande. Eu vou deixar o Roberto Macedo entrar em maiores detalhes, mas eu chamo a atenção apenas para uma coisa. Dos 96 economistas que assinaram o manifesto pró-teto de gastos, a esmagadora maioria teve passagens pelo governo. Dos 381 que assinaram o manifesto contra o teto de gastos, quase todos são acadêmicos e jamais tiveram qualquer participação em governos, quer no nível municipal, quer no nível estadual, quer no nível federal. Eu acho que isso é um primeiro ponto de partida para o nosso bate-papo, que deve merecer a nossa reflexão. Muito bom esse detalhe, Machado. Roberto Macedo, a sua vez. Essa questão aí está dividindo a minha própria família, que eu sou a favor da manutenção do teto, e eu tenho um irmão, Mariano, que é professor lá em Curitiba, e ele assinou o segundo, certo? Eu ainda vou ter uma discussão com ele. Mas eu tive estudando esse assunto aí de novo de manhã, pegando um monte de recortes de jornais e tudo. É realmente um assunto muito complicado. Inclusive, eu estendi essa metáfora do teto para uma casa, certo? E a casa é o seguinte: você tem o teto, e querem segurar o teto. Mas você tem o piso. Então, essa turma que é contra a revisão do teto quer reduzir o piso, cortando despesas e coisas do tipo. Agora, você tem a parede, que eu chamo de arrecadação, certo? Só que a casa não cabe as despesas com arrecadação, certo? Então, vaza pela janela um conduto que leva a dívida. Entendeu? Eu inventei essa metáfora aí mais ampla. Você tem o teto dos gastos, você tem o piso, que pessoas como eu querem rebaixar, tem a parede da receita, certo? E como as despesas não cabem na casa, sai pela janela e vai aumentando a dívida. Agora, a parede é importante, porque eu estive vendo aí, o governo, eu acho que ele não vai resistir, vai acabar aumentando impostos, certo? Quer dizer, vai puxar pelos lados. Mas vamos lá. Dada essa metáfora, o governo está prometendo mais uma linha de reduzir o piso, né? Que baixa o piso. O que ele inventou? Até um programa chamado 3D, que é desobrigar, desvincular e desindexar despesas. Se tem despesa obrigatória, você desobriga.
você desvincula uma despesa para flexibilizar o orçamento. E tem despesa indexada que você desindexaria, tá claro? Então, aí você reduziria o piso. Agora, para isso, ele fez 3 PECs aí, né? Uma chamada federativa, a PEC emergencial, e também está prometendo aí a PEC da reforma administrativa, que até agora não saiu, né? Então, é nesse contexto aí que tem uma briga muito grande. Agora, o governo está tentando dourar a pílula, né? Porque, ao mesmo tempo que ele está tratando dessas medidas duras, ele inventou aí um programa Renda Brasil, né? Que vai passar assim, que era aquele programa lá do general com o ministro dos ministros, que queria 150 bilhões de reais para fazer investimento público, né? Então, isso aí baixou bastante. Eles agora estão discutindo em torno de 4 bi só, mas seria para contentar esse pessoal. Mas o mais importante que eu vejo é um programa que agora é chamado de Renda Brasil, que vai incorporar também esse que tinha aí, vindo lá do lado militar, certo? E esse aí, você estenderia o Bolsa Família de 14 milhões de família para 20 milhões de família, mas aí desvinculando algumas dos programas sociais existentes para se juntar nesse, quer dizer, se ampliaria o Bolsa Família, que mexeria no abono salarial, por exemplo, passando recursos aí para esse programa. Agora, eu estou vendo isso aí e confesso que falar dessas coisas assim, que fazer isso, fazer aquilo, eu estou vendo uma grande dificuldade política, certo? E é por isso que é importante ter a presença aqui do Vilmar Rocha, com sua grande experiência, inclusive foi deputado federal, porque tem uma dificuldade, por exemplo, aí no Senado, porque depois que o Senado, naquele voto do dia 20 de agosto, derrubou o veto do presidente, aquilo causou um grande impacto, a ponto de o ministro Paulo Guedes ter chamado que aquilo tinha sido um crime contra as finanças públicas. Agora o Senado quer que ele vá lá se explicar, tá? Mas, se eu fosse, ele ia lá pedir desculpa, disse que foi uma figura de retórica, tudo que o bonde tem que continuar andando, sabe? Não pode parar. Agora, mesmo superando essa coisa aí, tem muito... A questão política é muito forte, porque eu admiro muito o presidente da Câmara, como é que ele chama? Rodrigo Maia, que ele se manifesta mais também pela redução do piso, né? Quer dizer, você conter despesas. Mas ele é contra esse imposto aí que o Paulo Guedes está tentando emplacar, que ele chama de imposto para... ele não chama de CPMF, né? Ele chama sobre imposto sobre transações digitais. Então, inventou esse nome aí para ver se convença que é outro imposto. Eu acho que qualquer coisa que ele fizer aí, substituindo encargos trabalhistas, vai acabar gerando uma receitazinha adicional, sabe? Não acredito que vai ficar nisso lá. E, na minha metáfora, ampliando as paredes da casa, sabe? Agora, se você não arrumar isso, eu sou totalmente contra a questão da eliminação do teto, porque se gasto público melhorasse as condições do país, o Brasil teria já superado essa fase aí de ser país de renda média, porque nos últimos anos sempre houve aumento do gasto público. E a coisa é tão complicada que aquilo não aumenta a produtividade, não aumenta o produto, é muito grupo de interesses, sabe? Então, eu achei a questão do teto instituído pelo Temer muito importante. E se isso for derrubado, vai gerar inquietação para os mercados financeiros, de câmbio, porque a dívida continua aumentando, sabe? E eu sei que o governo já vem encontrando dificuldade. Você acha que o governo consegue dinheiro à taxa Selic? Não. Dependendo do prazo que ele coloca os papéis, a taxa atinge 3, 4, 5, 6 mais por cento. Entendeu? Então, é uma situação muito grave. Tem divergências quanto às medidas a serem adotadas e tem um impasse político, que aí eu passaria para o Vilmar, que tem mais competência do que eu para falar sobre o assunto. Obrigado. Ô Machado, tanto você quanto o Roberto colocaram 2 pontos que eu considero referenciais na discussão disso. Primeiro, o Machado colocou que isso é um problema histórico e estrutural. Eu acrescentaria, Machado, que é um problema cultural.
nós não temos cultura fiscal no Brasil, cultura fiscal pública. Isso talvez venha lá do início da formação do Brasil, que nós sabemos que aqui primeiro veio o Estado, para depois ter a sociedade. Ao longo desses anos todos, parece que a cultura é assim. Dinheiro do governo não tem dono, saco do dinheiro do governo não tem fundo, e dívida com o governo não se paga, prorroga-se. Então, esta é a base cultural que sustenta decisões políticas com pouco rigor de natureza fiscal. Eu me lembro que quando nós votamos a lei de responsabilidade fiscal, eu estava no Congresso. Como sempre, atuando nos bastidores, mas influenciando. E achei que foi um grande avanço. Romanticamente, Roberto, Rondino e Machado, eu preparei uma palestrazinha e saí por Goiás afora, fui até alguns lugares do Brasil, fazendo uma palestra sobre a lei de responsabilidade fiscal, explicando o que era ela. A ideia nem não era explicar, era ver se eu despertava as pessoas para um determinado nível de preocupação com o equilíbrio fiscal na área pública. Vocês sabem, a lei de responsabilidade fiscal não foi incorporada na cultura política do Brasil. Ela teve os seus efeitos, teve a sua eficácia, que não foi muito grande. Muita gente tentou romper a lei de responsabilidade fiscal, outros a burlaram através de mecanismos próprios para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa questão é a questão cultural e a decisão, como é natural, é política, de natureza política. Eu acredito, primeiro eu vou dizer uma coisa, vou me posicionar. Eu, no momento, eu sou a favor da manutenção do teto. Mas acredito que ele vai ser mantido. Pode ter algum tipo de negociação, mas, no geral, ele vai ser mantido pelo Congresso. Porque, como vocês sabem, é uma emenda constitucional, o quórum é altíssimo para derrubar o teto. Então, eu acredito que, ao final e ao cabo, ele será mantido com uma flexibilização que eu não sei como é que ela será. Manter-se-á o teto com algum tipo de flexibilização. E já apareceram aí algumas ideias. Uma delas é de colocar o Renda Brasil fora do teto. Então, como é o caso do Fundeb também, o Fundeb está fora do teto. O caso do Fundeb. Todo mundo, foi unanimidade do Brasil a favor do Fundeb. Eu também, eu trabalhei no Fundeb, fui relator da Comissão de Justiça do Fundeb. Mas de onde vem o dinheiro para custear o Fundeb? Que ele aumentou. Então, muitas vezes, a gente vota as coisas sem saber de onde vem o dinheiro. Então, é uma questão política, é uma decisão política. O executivo está dividido. Tem ministros que são a favor, outros não. O Congresso está dividido. Mas eu acredito que, ao final e ao cabo, vai ser mantido o teto, porque, neste momento, pela falta de uma liderança política, que no caso é o presidente da República, que não tem noção dessas coisas, ele não tem noção, ele, do ponto de vista de gestão, ele é absolutamente irresponsável. Do ponto de vista assim, falta a ele conhecimento, ele ignora, ele não conhece o Estado brasileiro. E aí vocês falaram uma coisa interessante. Uma coisa é quem conhece o Estado brasileiro, a outra coisa é quem não conhece. A dinâmica do setor público é completamente diferente da dinâmica do setor privado. O Salim Matar, ao sair, fez aí um artigo dizendo exatamente isso. Isso não quer dizer que um é bom e o outro é ruim, ou vice-versa. São dinâmicas diferentes. Então, a pessoa, para arbitrar decisões construtivas, equilibradas a favor do país, ela tem que conhecer, ter um amplo conhecimento disso, coisa que a nossa liderança não tem, o nosso presidente não tem.
Você me Ele permite... não tem essa liderança, ele não tem essa convicção. Bem, mas para concluir, então eu acho que vai ser mantido o teto, nessa circunstância precisa ser mantido o teto. Agora, desde quando foi instituído o teto, em 2016, por 20 anos, muita gente sabia que isso seria insustentável durante 20 anos. Vai chegar um determinado momento que vai ter que revisar o teto. Ele não pode ser o teto, um totem, algo assim, para usar uma figura lá do nosso ex-ministro do Trabalho, do imexível. Não. Eu acho que em determinado momento o país pode arbitrar e alterar o teto. Mas eu acho que não é o momento oportuno para furar o teto. Ô, Vilmar, se me permite, eu queria colocar uma questão para vocês, porque, pelo que vocês falaram aí, o Roberto fez uma referência dizendo o seguinte: gasto público não necessariamente melhora a situação do país. Às vezes, muito pelo contrário. Se eu entendi direito, foi isso que você quis dizer. Isso mesmo, como aconteceu no caso da Dilma. Mas eu acho, me parece, que aí é que está a questão central da questão do teto, que é o seguinte: certamente existe o mau gasto público e o bom gasto público. Vocês citaram vários casos de mau gasto público, às vezes de bom. Eu pergunto a vocês o seguinte, por exemplo, não seria correto, como argumentam muitos contra o teto, que o governo e a iniciativa privada investisse em infraestrutura de maneira a ajudar o país a sair dessa situação dramática, porque há muitas e muitas obras paradas, o governo tem tocado várias delas, e certamente está querendo recursos, com teto ou sem teto, para poder botar isso para frente. Se isso tem efeito eleitoral, é outra coisa. O fato é o seguinte: a economia precisa sair do brejo, precisa gerar empregos. E, para isso, é preciso que o Estado invista também. Então, eu acho que esse é o ponto central da questão. Vale a pena romper o teto para o bom investimento público ou é arriscado demais fazer isso? O que vocês pensam? Eu comecei lá atrás, eu vou começar agora. Eu acho que você coloca uma questão perfeita, Rondino, só que essa é uma questão muito subjetiva. O que é o bom, o que é o mau gasto público? Então, esse é um risco muito grande. Então, o que eu vejo é que o teto de gastos é um elemento a mais que o governo dispõe para tentar corrigir a rota do país que vinha errada lá de trás. Nós tivemos melhoras, vamos reconhecer, nos últimos tempos. O Gilmar lembrou bem da Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou o tripé macroeconômico durante o governo Fernando Henrique, juntamente com a parte monetária, juntamente com a parte cambial, e que fez com que o país tenha vivido aí um bom momento, tanto que essa estrutura foi mantida no começo do governo Lula com sucesso. Agora, o tempo foi passando, veio o governo Dilma, veio a nova matriz macroeconômica, vieram as pedaladas e a situação se complicou de novo. Aí foi necessário sair o teto de gasto no tempo do Temer. Eu achei arriscado estabelecer por 20 anos e concordo com o Vilmar. Essa coisa de muito longo prazo pode e deve merecer, eventualmente, determinadas revisões. Porém, eu aí acho que, juntamente com a retomada da agenda das reformas, porque só o teto de gasto não resolve. Eu acho que, juntamente, tem que vir a reforma tributária, tem que vir a reforma administrativa e, a médio prazo, a gente vai ter uma situação. Lembrando sempre que nós estamos vivendo uma situação extraordinária. A situação já era complicada sem pandemia. A pandemia trouxe mais gravidade para o quadro. Mas eu continuo defendendo uma certa responsabilidade fiscal, agora e para o futuro. Nesse sentido, é que eu acho que esse conjunto, teto mais reformas, é imprescindível para o futuro do país. Roberto? Bem, eu acho que o Vilmar levantou uma questão mais geral, mas ela é muito importante, essa falta de cultura fiscal no país. Né? Você tem aqui uma coisa que vem lá do Império, é a crença que o governo pode resolver tudo, certo? Quer dizer, o imperador ou quem estiver lá. Certo? E aí você teve aberrações, né? Que você nota aí, até no tempo do governo Sarney, você tinha um negócio chamado orçamento monetário, que eu acho que foi o Maílson que acabou com isso. Né? Que você financiava despesas com emissão de moeda, certo? Percebendo? Isso é uma aberração total. E aí acabou isso. Então, você vai fazendo avanço, é todo mundo devagar, certo? Mas eu não sou grande admirador da administração do
presidente que... Como é que é o presidente que criou o teto aí do gasto? O Temer, né? Mas eu acho que essa contribuição dele, acho que será a maior contribuição que ele fez no governo dele. Porque deixou esse teto aí, esse negócio de 20 anos, vocês têm razão, mas no momento atual, a situação fiscal é tão grave que não é hora de mexer nisso. Mas o teto já está fazendo também um papel, certo? Que é gerar toda essa discussão. Se não tivesse o teto, o pessoal continuaria na mesma linha, entendeu? Então, já está cumprindo até esse papel cultural, né? O pessoal começa a discutir o que é o teto. Aí começa a discutir também o que é o piso. Eu volto a insistir que o piso é muito importante, sabe? Como é também as paredes. Eu sou a favor de aumento de tributação para a classe de maior renda, dividendos e coisas do tipo, sabe? Agora, essa questão da cultura fiscal ainda não impregnou bem a sociedade. Esse voto do Senado, certo? No dia 20 de agosto, foi uma coisa realmente de pasmar. Eu acho que até justifica a reação do ministro, né, Paulo Guedes. Mas essa é a coisa do Brasil. Há uma crença muito grande no governo, o pessoal fica só querendo despesas, né? Não mede as consequências, não avalia. Mesmo essa questão do Fundeb, eu acho que foi mal colocada, porque com a roupagem da educação, todo mundo ficou a favor da coisa. Mas não está claro como é que vai ser financiado. O pessoal acha que tudo é bom. Você tem que... Governo, em países avançados, que tem a cultura fiscal, eles têm que escolher entre uma coisa e outra, não pode fazer tudo, né? E aí tem que sempre definir quais são os recursos que você vai utilizar. E tem uma lógica de você deixar dívida, porque algumas coisas vão beneficiar gerações posteriores. Por exemplo, você põe o dinheiro para os meninos da escola, depois eles vão crescer e vão gerar renda, é justo que eles paguem um pedaço do custo disso. Você faz uma ponte Rio-Niterói, que foi beneficiado, vai beneficiar indefinidamente o pessoal do Rio de Janeiro, é justo que as gerações mais recentes paguem. Essa é a lógica da dívida pública. Então, tem gente aí que escreve nessa falta de cultura fiscal que o governo teria que ter um orçamento equilibrado de receita e despesas, né? Mas isso não existe em lugar nenhum. Eu não conheço país que tenha isso. Talvez aqueles países lá dos árabes que vivem de petróleo tenham esse tipo de coisa. Mas você pega os Estados Unidos, tem uma dívida imensa. O Japão tem uma dívida relativamente ao PIB maior que a do Brasil, sabe? Então, eu não vejo a dívida. A questão da dívida é que você tem que olhar o mercado que você tem para ela. E eu acho que o mercado aqui já está dando os recados, né? Você viu naquele dia 20, subiu o dólar, né? E eu sei também que no mercado aí de títulos da dívida pública já há uma reação para aumentar a taxa de juros que o governo está pagando, sabe? E não é essa Selic de 2%, ele está pagando bem mais que isso. Agora, quando saiu o teto, a medida do teto, eu escrevi um artigo no Estadão, na página 2, dizendo que o pessoal que aprovou aquilo não sabia muito bem o que estava aprovando, não, sabe? Aquilo passou lá, não é que nem a boiada aí do ministro, que fala, o ministro da Meio Ambiente, passou e o pessoal não sabia bem o que estava aprovando, não. Mas eu acho que ele está cumprindo seu papel, certo? Ele está provocando discussão e eu espero que ele não caia e que seja dada aí a preferência para a redução do piso e o aumento das paredes de arrecadação. Vilmar? Agora, Rodino, você abordou um assunto que é a questão dos gastos. Na verdade, o governo está louco para aumentar impostos. É muito fácil. Você está com problema fiscal, você aumenta impostos. Mas, na verdade, ninguém fala da reforma administrativa e da reforma do Estado. Todos nós sabemos que os governos, em todos os níveis, gastam mal. A qualidade dos gastos é muito ruim. O Estado é muito ineficiente. Eu, inclusive, em setembro de 2019, num daqueles podcasts que eu gravei para Espaço Democrático, eu disse que eu acreditava que a reforma do Estado devia preceder ou andar junto com a reforma tributária. Só que ninguém fala nisso. E o problema da reforma administrativa e do Estado não é só o efeito dela de natureza fiscal, de reduzir despesas. Ela tem esse componente. Há um espaço para reduzir o tamanho da máquina e reduzir despesas, como, por exemplo, foi agora a votação
e eu aí até acertei você me perguntou se o veto seria mantido ou não, e eu disse que sim, e foi mantido. Aquilo ali representa uma economia de mais de 100 bilhões de reais para a União, estados e municípios. Então, há um espaço para reduzir o tamanho do Estado e, portanto, reduzir a despesa com o tamanho do Estado, mas, além disso, é para dar mais eficiência para o Estado gastar melhor. Só que isso ninguém fala, porque é o mais difícil politicamente de ser enfrentado. E eu acho que nós devemos colocar isso na agenda e discutir isso, fazer estudos e análises para uma reforma administrativa que dê mais eficiência, mais produtividade ao Estado brasileiro, vai melhorar a qualidade dos gastos e há espaço também para reduzir despesas, sobretudo as despesas de custeio. Vilmar, só uma questão que me parece importante. Vocês devem ter percebido, eu pelo menos não percebi nenhuma iniciativa formal de alguém propor o rompimento do teto. Porque fala-se que é isso e aquilo, mas é uma lei, não é? Portanto, ela teria que ser... É emenda constitucional. Pois é. Então, é uma lei. Parece que todo mundo tem um certo temor de tocar no assunto, não pode falar e tal, e tenta no bastidor. É isso mesmo? Que existe um certo respeito formal pelo teto que ninguém quer propor? Nem o governo, nem ninguém? Olha, eu acho que o pessoal tem um certo respeito, que eles propõem aumentar investimento, algumas exceções aqui e ali, sabe? Mas eu ainda não vi assim na esfera... Tem na esfera política vários projetos, certo? Mas nada que tivesse repercutido aí intensamente. E quanto a isso, eu realmente acredito aí no Rodrigo Maia, que ele não vai deixar passar isso não. Sabe? Até porque o Vilmar acabou de lembrar, é uma emenda constitucional, para alterar isso só claro, não é fácil passar. Foram altamente qualificados, não é difícil conseguir. Portanto, me parece que o risco de queda do teto é bem menor do que a gente imagina, né? do temor que existe por aí. Vocês não acham? Mas há exceções. Eu acho que o teto mesmo não vai cair, mas é preciso tomar cuidado com o que você coloca lá de exceções. O Vilmar mencionou aí esse programa aí, Renda Brasil. Eu acho que ele é muito caro, certo? Ele é bem mais caro aí do que o Fundeb, e eu acho que não devia colocar isso aí como exceção ao teto. Mas já é possível. Um arranhão muito forte. Alguém não poderia recorrer ao Supremo alegando inconstitucionalidade de se colocar, por exemplo, o Fundeb ou o Renda Família fora do teto? Essa questão pode ser judicializada. Não sei quem vai começar isso, mas eu acho que, como tudo no Brasil, o risco é de judicialização. Uhum. O Machado? Eu fiz uma insinuação na minha primeira fala, dizendo que do grupo dos 96 que assinaram a favor do teto, a grande maioria tinha experiência na gestão pública. E dos 381 que assinaram contra, a grande maioria era acadêmico e não tinha experiência na gestão pública. Então, você vê claramente uma divisão, inclusive, dentro do mundo acadêmico brasileiro. A relação dos 381 é o FRJ, Unicamp, PUC de São Paulo, uma ala da GV de São Paulo e as outras federais. Você pega o pessoal que é a favor do teto, é USP, INSPER, IBMEC, FGV Rio, PUC Rio. Então, isso mostra claramente como a economia está dividida também no mundo acadêmico. Mas uma coisa interessante, quando eu falo GV São Paulo, é uma parte da GV São Paulo. A GV São Paulo ela tem várias forças ali, vários grupos. Mas você pega um cara que eu acho que é emblemático ali, que é o Nelson Marconi. Ele faz parte desse grupo desenvolvimentista que a maioria assinou o manifesto contra o teto. Como ele, porém, já foi governo, ele não assinou o manifesto. Eu não sei se ele foi consultado, mas eu procurei o nome dele na lista também. Pois é, mas ele dá uma declaração a favor da flexibilização do teto, mas ele não assinou o manifesto. Ou seja, a experiência no governo ensina muito. E acho que o Roberto podia falar sobre isso. Eu acho que você falou, só para o que está no fundo dessa questão muito interessante é aquela velha história, né? Uma coisa é teorizar
outra coisa é ser governo de fato. A realidade se impõe, não é isso, Vilmar? Mas, viu, Machado? Mas meu voto é coerente com o que você falou. Tem experiência de governo. Sabe? Pois é. Lá é uma coisa realmente complicada. Você não pode brincar, não. Senão o manifesto é fácil. Sabe? É o seguinte, lá você ver. Eu sou um liberal de formação, mas longe de ser um liberal ortodoxo e muito longe de ser um neoliberal. Um país como o nosso, com tamanhas desigualdades, um país continental, um país novo, precisa de investimento público, não tem como. Nós temos que ter uma sensibilidade social importante. Eu, por exemplo, acredito, eu defendi isso lá em março do ano passado, que o governo agiu certo com essa questão do voucher coronavírus, em apoiar os estados e os municípios, a União fazer isso, em subsidiar empresas. Além dessa decisão política, que eu acho ela correta, ela foi bem aplicada. Nós temos hoje no Brasil uma rede que foi possível repassar esses recursos diretamente para quem precisava. 750 bilhões. Era uma situação especial e que o Estado, a União, que é quem pode fazer isso, porque pode emitir moeda, tem reservas, fez bem. O governo fez bem. Porque era uma questão de salvar o país, era uma guerra, então fez bem. Mas então a gente tem que compreender isso. Mas não podemos, com base nisso, ficar irresponsáveis. Então, eu acredito eu vou dizer para vocês aqui que eu vou conversar com o nosso presidente, nosso líder, que está lá no Olimpo, como muito bem diz o Rondino, brinca o Rondino Kassab, se não era possível, eu não sei, porque isso é complicado, o nosso partido se posicionar com relação a isso. Não sei, só ele que sabe, porque tem que dar uma sentida na maioria. Unanimidade nós não vamos ter, até porque unanimidade sempre não é legal. Mas eu acho que as forças políticas, os partidos, deveriam se posicionar com relação a isso, porque isso é um assunto essencialmente de natureza política, cuja solução vai ser no parlamento. Eu mesmo no meu grau de influência, eu sempre mandava aqueles podcasts para o Rodrigo Maia e ele me retornava. A gente conversava um pouco. Eu vou mandar para ele, eu vou tentar falar para ele, fica firme, não bambeia, não. Negocia isso aí, mas não é hora de mudar o teto. Tem um velho ditado que diz assim, em tempestade, quando a chuva é muito grande, você tem que encostar no beiral de uma casa, parar um pouquinho e deixar a tempestade surgir, passar e para você continuar a caminhada. Então, nesse momento, é perigoso alterar essa questão do teto e abrir completamente essa questão da responsabilidade fiscal. Eu tenho a impressão de que, por tudo que vocês disseram, ficou claro que existe uma coerência aqui no seguinte sentido. É preciso manter o teto, porque é importante para o país, e até porque é muito difícil alterá-lo, a não ser por meios subreptícios, não é? Eu acredito que a gente esclareceu a questão suficientemente bem. Se vocês tiverem alguma coisa a mais a acrescentar, a palavra é de vocês, senão a gente pode ficar por aqui. Não, Mária, eu só queria mencionar, porque eu achei que eu estava sendo criativo, estendendo a metáfora do teto, para o piso, para as paredes e para a janela, e parece que vocês não gostaram muito da ideia, não, mas eu vou continuar e ver se escrevo um artigo com esse título lá, o teto, o piso, certo? A janela e as paredes da casa orçamentária. Eu acho, que ao tratar das paredes, você está entrando na questão da reforma tributária. Tributário, claro. Eu digo que o teto tem que vir em paralelo à retomada da agenda. Muito bem, já consegui um adepto aí. Vilmar, para encerrar? A minha opinião final é de que deve se manter o teto, como eu já argumentei, nessas circunstâncias,
não acho que é uma coisa assim conceitualmente imutável, não, mas não é o momento, e priorizo a reforma administrativa, a reforma do Estado ao lado da reforma tributária, até porque reforma tributária é muito difícil fazer uma reforma no Brasil, principalmente quando envolve os outros entes da federação, estados e municípios. A reforma tributária é essencialmente uma reforma política, é um pacto político. Mas ela deve avançar, mas nós devemos também colocar na pauta a reforma do Estado, a reforma administrativa. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Luiz Alberto Machado, obrigado, Roberto Macedo, obrigado, Vilmar Rocha, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o próximo. Obrigado.